Patrocínio Pintão, o rei do frango frito, Mr. Brigadeiro, Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Rafinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francisquini, Colégio Objetivo, Laboratório Italab Medlabo, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus Centro Automotivo, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia e Cristália, sempre um passo à frente. O dia que perguntaram quando que vai inaugurar isso aqui, eu falei, espero que nunca. Muito bem, começando mais edição do programa Personalidades e Destaques. Eu já vou tirar minha máscara, porque estamos dentro de um distanciamento permitido, né, de acordo com o protocolo de saúde. Estou recebendo aqui no estúdio da Itaplay Mogiplay, o Vladim Vieira, secretário da Saúde da cidade de Itapira, o qual também pode ficar à vontade se quiser tirar sua máscara. A gente está respeitando o protocolo sanitário. Bom, a gente anunciou ao longo da semana que estaremos entrevistando a doutora Roberta Carmona Lopes. Ela é diretora do Laboratório Italab Medlabor na cidade de Itapira. Ocorre por um problema profissional, ela teve dois funcionários com problemas e ela não pôde estar aqui. Acionei de imediato o secretário de saúde da cidade de Itapira, o Vladim Vieira, o qual a gente já tem um relacionamento mais, já estamos mais interagindo mais, até em consequência dele já ter dado uma entrevista aqui no Mogiplay, ter sido meu elo de comunicação com os demais secretários da nossa administração municipal, hoje sob o comando do prefeito eleito Toninho Bellini. E a primeira entrevista dele foi muito boa. Eu pedi a ele que arrumasse um lugarzinho na agenda e, graças a Deus, ele conseguiu, achando também a importância dessa entrevista. Agradecendo o pessoal da Itaplay Mogiplay, o Rafael Bertanha, nosso comandante, o André Medeiros, a Ana Rodrigues, está aqui com a gente, a Mariana Regina e o Gil Costa. E a gente vai de cara colher aí a primeira saudação do Vlad, dizer da alegria de estar com você, Vlad, mas num momento tão triste como esse, né? Gostaríamos de estar falando outras coisas, falando outros assuntos, mas infelizmente você usou uma frase agora, a gente está fazendo a emergência da emergência, a prioridade das prioridades. Prazer tê-lo aqui em nossa companhia. Prazer é meu, JP. Boa tarde aos internautas da Mogiplay, da Itaplay. É novamente uma satisfação estar aqui nesse estúdio com vocês, procurando esclarecer hoje a atual situação, como nós estamos passando, esse período crítico que nós estamos vivendo em relação à pandemia, um crescimento absurdo de casos, não só em relação a Itapira, mas todas as cidades da região, porque o que acontece em Itapira, o que acontece em Mojimirim é o que está acontecendo em Araraquara, São Carlos, São Paulo, capital, Brasília, praticamente todos os estados do nosso país. E aí, como disse o JP, não seria, JP, uma satisfação estar discutindo esse assunto. Gostaríamos de estar aqui discutindo outros assuntos, como lazer, esporte, cultura, coisas nesse sentido, mas eu acho que a população ela merece e tem que ser informada sobre a real situação que nós estamos passando em nossa região, porque o que nós observamos, que as informações elas se resumem a grandes centros, então parece que isso não acontece conosco, e está acontecendo da mesma forma e com uma diferença. Em cidades de pequeno e médio porte, como a nossa região, o impacto é sentido muito, porque as famílias são muito próximas. Bom, Rafael, se tem como colocar na tela, a gente já vai explorar a presença do Vladim aqui, para explicar para a gente como é que está a situação. Aliás, você tem recebido elogios com relação aí ao seu... como é que é, Rafael? O seu boletim, tá muito legal, ele está muito... Claro que ele está negativo, certo? Mas ele está muito demonstrativo e dentro de uma realidade que a gente não pode negar. Vamos ver se o Rafael, olha lá. Monitoramento Covid-19, 7 de abril de 2021, né? Total de casos notificados, Vlad, e agora 14.060, desde o início da pandemia, é isso? Isso, desde o início da pandemia. E isto, realmente, se nós formos pensar, principalmente no mês de fevereiro, JP, nós começamos a ter um aumento de procura no nosso ambulatório Covid, que a gente chama, todo mundo chama de gripário,
assim, excessivo, com a média de 120 a 150 pessoas por dia. É muita coisa, e desse percentual que procura, praticamente de 25% a 30% acaba sendo positivado. E isso gera uma pressão enorme no serviço de saúde. Tanto que em janeiro nós tínhamos lá de pessoal dos itapirenses mesmo, que estavam internados lá na UTI, em torno de 7 ou 8 dos 15 leitos que nós tínhamos. E servíamos de referência para os municípios da região. Ou seja, os municípios que não tinham vaga na sua UTI encaminhavam para Itapira. Hoje, nós não temos nenhum paciente de fora do município internado na nossa UTI. Nós estamos com 100% e todos cidadãos itapirenses. Isso gera uma pressão muito grande em cima do serviço. Mas nós temos trabalhado, procurando orientar, evitar aglomeração. Estamos trabalhando ao máximo, JP, em relação às medidas restritivas, mas chega um ponto que o máximo que você consegue ainda não é suficiente. Isso é demonstrado em todos os setores, todos os locais, que quando chega num limite que seja insuportável, que o serviço de saúde não consiga absorver, decreta-se lockdown. Não é o caso de Itapira ainda. Nós não estamos nessa situação, mas é uma situação realmente crítica. Nós estamos com muito trabalho, a nossa equipe a equipe médica sendo utilizada no limite da sua capacidade e procurando, dentro do possível, dar o melhor tipo de atendimento que nós podemos. E nem sempre esse melhor atendimento que nós podemos é o suficiente para manter aquele paciente vivo ou sem sequelas. Certo. Volta aquele boletim só para a gente. Total de casos notificados, 14.060. Total de casos descartados, 8.959. Eu sou meio ruim de matemática, mas dá 60% descartado aí, doutor? Mais ou menos. É aquilo entre 60% e 30%, aquilo que eu falei, 30% a 40% são positivos. Os que são positivos. Positivos, E isto, assim, se pensar numa cidade, se pensarmos numa pandemia de uma forma generalizada, se você pegar um município de 10 mil habitantes, 30% são 3 mil pessoas. Ou seja, é 1/3 da população. Exato. E numa doença dessa que ainda se desconhece de forma completa seu modo de atuação, medicamento, o setor de saúde fica extremamente pressionado e podemos dizer até assustado com as consequências que isso possam vir pela frente, se não tivermos uma forma de frear isto. Total de confirmados 5.011 e total de recuperados 4.610. Está faltando. Bom, esse recuperado tinha que subir um pouquinho mais para quase que empatar, né, Vlad? A questão se fosse tão fácil assim, Exato. JP, não haveria epidemia, nem pandemia. Eu gostaria de estar falando isso. Exatamente. Nós vamos falar isso um dia aqui. Espero que sim, que não demore muito. Que não demore, exatamente. Mas, em tratamento 278, essas pessoas estão sendo tratadas em casa ou no hospital? O tratamento, você vai observar lá, tratamento domiciliar, isso. 225, ou seja, 278 em tratamento. Então nós temos internado, como pode ver no número em cima, 53 pacientes. 53 internados, 52 de Itapira e de outra cidade. Mas provavelmente deve ser Santa Casa, porque entendi. Ali está no geral. Se você olhar na tabela, no quadro abaixo, que mostra a questão da UTI... Isso. Lá não precisa pôr o óculos. A questão da UTI... Você dá um zoom aqui para a gente ver. Nós temos 106 pacientes, 107% praticamente na UTI. De ocupação. Quer dizer, está faltando aí 6%. Não, nós temos, na realidade, nós temos 15 leitos de UTI cadastrados. É que nós já estamos usando um leito da UTI geral para poder acomodar esse paciente. E na enfermaria nós temos 28 leitos e já temos 21 pacientes. Aí quando você faz a análise da Santa Casa, tem 5 leitos só de UTI, eles estão com 7 pacientes utilizando 140%. E a enfermaria com 70% dos 9 pacientes que eles têm lá de... Tem mais um espaço Eles têm 14. Mas veja bem, JP, o que significa um espaço desse... Entendi.
para 30% de contaminação diária. Olha bem, assim, veja bem essa análise, como a situação é crítica nesse sentido, porque nós, se fizermos a conta estatística e pandemia, epidemia, gestor tem que trabalhar com números para conhecer a tendência, para onde está caminhando. Quando nós vemos estatísticos, os epidemiologistas colocando informações na mídia, eles não estão achando, digamos, que seria acontecer. Eles trabalham em cima de números, de dados e tendências, de análise que mostram que isso aí é real. Tanto tem um controle realmente absoluto da situação. A gestão, o controle absoluto nós não temos, mas isso já está sendo avisado, discutindo. Olha, há um mês atrás nós teremos um pico lá para o dia 10 ou segunda semana de abril. Então, todos os gráficos mostram, não só aqui na região, mas no país como um todo, a escalada absurda dos casos. Isso já foi previsto há um mês atrás pela análise da tendência dessa doença. E não temos perspectiva que isso vá mudar a curto prazo. Eu acho, penso eu, opinião pessoal minha, este ano será um ano pior do que o ano passado. Nós temos uma fase de restrição do governo do Estado. Acredito que essa fase de restrição deva continuar, porque nós estamos olhando, acompanhando as informações pela mídia, nós observamos que os casos não vêm diminuindo, ou seja, nós estamos batendo recordes atrás de recordes em óbitos no país como um todo, e é uma situação que se reflete em todas as regiões, independente da condição socioeconômica, da condição de se é setor público, se é setor privado, isso vem ocorrendo de forma generalizada. Então, eu penso que essas medidas restritivas, elas continuarão por um bom tempo ainda. Não sei dizer quais seriam essas medidas, se haveria algum impacto político, se haveria alguma questão. Sei que afeta muito mais a questão, além da saúde, afeta a economia. Mas nós chegamos num momento que nós temos que pensar o que nós queremos para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso município, porque temos uma situação. Se resolvemos de um lado, complicamos do outro. Se não tomarmos medidas, o serviço de saúde não suporta, até porque as outras doenças, as outras patologias, elas continuam do mesmo jeito. Elas não diminuíram. Elas não diminuíram e não aparecem muito, porque hoje só se fala Covid, como se não existissem outras patologias. Elas continuam da mesma forma. Estão indo pessoas a óbito por câncer, por outras patologias que acabam a curto prazo levando pessoas a óbitos, acidentes de trânsito. Isso aí, JP, é uma situação que quem está na área da saúde tem que aprender a conviver e saber como agir e controlar nesse caso. Muito bem, quero agradecer aqui o pessoal da Vasoli Empréstimos e Financiamentos, o pessoal que dá respaldo publicitário para o nosso trabalho. Agradecer também Job Advogados Associados, meu amigo Luiz Augusto Pereira Job, Produtos Rafinato, meu amigo Firmino Santos Filho. Rafinato, né, é o sabor de um produto especial. Escritório de Advocacia Francischini, meu grande amigo Dr. José Hortêncio Francischini. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Pesqueiro Recanto do Trevo, do meu amigo Sebastião Balbino. Combal Hidráulica Elétrica, do Matheus e também da dona Fátima. Colégio Objetivo, do meu amigo Felipe Fraceto. Cristália, sempre um passo à frente. Também MOI Centro Automotivo, do Júnior e da Raquel. Laboratório Italab Medilabro, na direção da biomédica doutora Roberta Carmona. Casa das Telhas e Madeireira, do Zé Carlos da Meri, do Thiago Wesley. E também com a gente, Pintão, o rei do frango frito, em Itapira. A partir das 18 horas você pode fazer o seu pedido. Bom, Rafael quer fazer uma participação, acionando você, porque vamos aqui aproveitar a presença do secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira, que nos honra hoje com a sua participação especial para a gente passar praticamente um retrato falado do que está acontecendo na cidade de Itapira, e que ele deixou muito claro, nítido, insípido, inodoro e cristalino, que não só Itapira, são as cidades circunvizinhas e é o nosso país e até estendendo ao globo. Sim, boa tarde, Jota, boa tarde, secretário. Secretário, a gente fez umas contas antes da gente entrar no ar,
E a gente chegou a uma porcentagem de que teve um aumento de 20% de janeiro até agora. O que acontece que está tendo esse aumento de casos no caso de jovens, de 20 até 60 anos? Bom, Rafael, esse cálculo que eu fiz com você foi uma análise comparativa, ou seja, comparação dos dados de 23 de janeiro até o dia de ontem. Isso. Separando as idades, o adulto e o adulto jovem, ou seja, de 20 até 59 anos e de 60 anos e mais, que são 60 anos e mais porque é a faixa etária que está priorizada na vacinação, além dos profissionais de saúde. E para demonstrar o quê? Que o índice de contágio, ou seja, o número de casos positivos nessa faixa etária, ela aumentou muito, ou seja, 20% é um percentual alto se compararmos com 60 anos e mais. Por quê? Isso vem demonstrando que o Covid já não está mais tendo aquela tendência de só afetar os idosos. A vacinação está ajudando também? Eu acredito que nós entraremos nesse assunto da vacinação em relação a isso. Estou colocando porque o que nós observamos, a cada dia que eu chego no hospital cedo, eu observo na triagem do gripário ou da tenda Covid lá em Itapira, um número alto de jovens, de crianças, de adolescentes, o que nós não tínhamos no começo do ano. Então, esse contágio que está acontecendo, ou seja, nessa faixa etária, ele está muito maior do que acontecia com os idosos. Aí você me perguntou, bom, será que a vacina está realmente funcionando efeito? Eu acredito que sim. Que legal. Porque apesar de que nem toda a faixa etária foi vacinada, nós estamos ainda na primeira fase de vacinação idosos, para depois comorbidade. Agora nós tivemos aí, vai entrar nessa semana que vem a vacinação do pessoal da educação, porque a necessidade de volta às aulas, ela é premente. A criança não pode ficar 2 anos sem frequentar uma escola, havendo possibilidade de frequentar, se houver os cuidados de biossegurança. E para os professores também seria uma segurança, uma diminuição do estresse de estar sendo exposto a uma doença que se desconhece, na realidade, um tratamento efetivo para essa doença. Então, o estresse, a dificuldade que o professor sente já no dia a dia, sem doença, já é uma profissão estressante. Se imaginar que eu tenho a preocupação de não ficar doente, eu acho que isso afetaria muito o ensino dessas crianças. Mas, voltando nessa questão da vacinação, a vacinação, ela dá uma efetividade de proteção. Depois eu explico o que é eficácia e efetividade, porque as pessoas confundem a eficácia com efetividade. A efetividade da vacinação hoje, da Coronavac, ela está estimada aí em 50% em média. Então, o que significa? Mesmo a partir do momento que o idoso que tomou a primeira dose, ele já começa a desenvolver uma quantidade de anticorpos que lhe permite, associado com os princípios os cuidados que tem que ser, utilização de máscara, álcool gel, distanciamento, ele dá uma garantia, uma proteção um pouquinho maior de quem não tem a vacina, o idoso. Então, isto já tem, eu não tenho estatisticamente isso fechado. Para dizer a verdade, foi a primeira vez, a pedido do Rafael, que falei, Rafael, vamos fazer uma conta rápida. Eu vi que vocês quebraram a cabeça. Para mostrar essa variação. Então, eu penso que a vacina, sim, ela já está começando a surtir efeito nessa faixa etária. Isso, para nós, é um alento. Porque os idosos, eles têm que ser cuidados para que, assim, faz parte de uma coletividade, de uma sociedade. Mas o que nos preocupa é que, em contrapartida, os jovens, ou os adultos que não foram vacinados, está aumentando muito. E o que acontece, JP? Esse adulto, quando ele vai para a UTI, ele demora muito mais para sair. A recuperação dele é mais lenta. A recuperação dele é mais lenta. E quando não há recuperação, mesmo que
por uma infelicidade, ele vá a óbito, ele fica muito mais tempo no leito de UTI. E, digamos assim, fechando a porta para os que estão precisando de leitos. Exato. E aí o que acontece? É uma bola de neve. Por quê? À medida que eu seguro um paciente que deveria ter sido encaminhado para a UTI, eu seguro ele um pouco mais, numa enfermaria, o estado de saúde dele pode se deteriorar. E quando ele chega na vez dele de ir para uma UTI, o estado dele já praticamente gera muito mais cuidados e com um prognóstico talvez desfavorável se ele tivesse tido acesso a um leito antes. Mas infelizmente, hoje nós temos toda a nossa região com os leitos de UTI completamente tomados, praticamente todos os municípios com 100%, tendo o mesmo problema. Então a gente está assim, aguardando, pensamos, entendemos que é o único meio de prevenção que realmente desafogará o nosso sistema de saúde seria a vacinação. Muito bem, essa vacinação que a gente está depositando toda a esperança, captando a sua frase aí, a sua palavra, alento. Mas nós vamos para um intervalo inteligente, rapidinho aqui, e a gente volta daqui a pouquinho falando com o secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 998460504. Sucatas Leão, reciclando para o futuro. Voltando ao programa Personalidades Destaques, recebendo no estúdio o Vladen Vieira, secretário de Saúde da cidade de Itapira, mandando um abraço aqui especial para Monize Pavinato, um abraço também para a Michele, a Eliana Viola, a Leise Ribeiro Bosso, a Yolanda Massarotti, o Guto Pinheiro, Dr. José Hortêncio Francisquini, meu grande amigo, a Iaci Marques, a Elisete, a minha esposa, o Dudu e também o Vanderlei, lá, o Júnior e a Juliana. Muito bem, vamos na sequência. Ô, Rafael, você me acionou aí no intervalo, é com você então. Sim, Jota, até só uma pergunta pro Vladen. O Vladen, a questão de monitoramento, como é feito o monitoramento dos infectados que estão isolados em casa? Até mesmo a gente pode comentar daquele jogador do Palmeiras que estava infectado e foi encontrado dentro do mercado. Como é feito esse monitoramento das pessoas que está infectada e acaba dando aquela fugida? Bom, Rafael, infelizmente, o monitoramento depende, nós não temos um monitoramento nesse sentido. Deveria partir da consciência desse indivíduo e entender o que ele está fazendo em malefício para a população a qual ele convive em volta. Nós não temos. Nós tivemos aí alguns municípios com algumas ideias, tipo que me mandaram, de colocar uma fita no braço desse indivíduo, tipo essas fitas de shows que você coloca no pulso. Uma credencial. Uma credencial amarelo, vermelho. E eu falei, isso aí é inconstitucional, você está estigmatizando o indivíduo. Seria a mesma coisa que colocar um carimbo na testa dele dizendo, você tem Covid. Isso aí não pode acontecer. O que tem que ter é a população ter consciência do que é essa doença, o que significa ele estar saindo, expondo outras pessoas, porque ele já está contaminado, mas ele está expondo pessoas que não estão contaminadas.
Isto é o respeito pelo próximo, é a consciência do que tem. E, assim, um exemplo claro que aconteceu com o Luiz Adriano, jogador do Palmeiras, que acabou se expondo e sabendo que pela segunda vez ele já estava positivo, significa que se você já teve Covid, você pode ter novamente. E ele acabou tendo um azar, de ter um pequeno acidente de carro, e todo mundo sabe, porque ele é uma celebridade, todo mundo sabe, porque está na mídia, está lá. O Luiz Adriano, jogador do Palmeiras, está com o positivou para o Covid. E alguém vê ele na rua, logicamente, vai denunciar. Infelizmente, Rafael, nós não temos um mecanismo de monitoramento. Não há uma logística para isso, né? Não há uma logística e não há uma... Eu acho que aí já seria um caso de consciência. Eu sei que eu estou contaminado, eu tenho que me resguardar, eu tenho que fazer o isolamento. Exatamente, JP. É uma questão de consciência. Porque o que seria isso? Não é considerado, teria que haver uma lei para isso ser considerado um crime. Seria o mesmo que colocar uma tornozeleira eletrônica. Exato. No indivíduo que está condenado pela justiça ou então está em prisão domiciliar. Isso seria uma forma. A única forma que nós temos é realmente conscientização das pessoas que estão contaminadas de manterem-se em isolamento, até porque hoje eu posso ter um indivíduo contaminado sem sintoma. Essa doença é tão estranha que de um dia para o outro, em 2 dias, o caso dele pode agravar-se de uma hora para outra se ele não tomar os devidos cuidados ou tomar a medicação correta, manter repouso. Então a gente tem que contar realmente com o bom senso das pessoas, o que infelizmente não ocorre em muitas delas. Mandar um abraço aqui para o Cleiton Nobre de... Agora não entendi aqui, Macedo? Acho que é isso, né? Irene Favoreto, a Fernanda Estivale, Daniel Portilho, meu grande amigo investigador, Elisângela Lopes, Rita Capitoni, é isso? Isso. E também Zayon Prince, o primo. Zayon Primo, é isso? Então tá aí o pessoal acompanhando o Vladen aqui com a gente no programa Personalidades Destaques e dentro de uma realidade falando da situação. Bom, vamos agora, na sua área, muito se fala em leitos de UTI, mas qual é, você já respondeu, essa eu já até vou passar para outra, mas qual a principal preocupação nesse momento da pandemia, você já respondeu. Vamos perguntar agora para você, como que está sendo o processo de instalação do hospital de campanha no CVT lá em Itapira? Bom, JP, a questão lá do que chamam de hospital de campanha, eu acho que esse nome... Foi um nome dado, acho que... Na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Apesar de que nós estamos numa guerra contra um adversário invisível. Que é pior ainda, né? É pior ainda, porque, assim, não fugindo da pergunta, eu já volto, eu fiz só uma comparação rápida, que na Segunda Guerra Mundial, que eu tinha o hábito de assistir documentários, tudo que acompanhava, do que aconteceu, nós tivemos... em termos de mortes de soldados na Segunda Guerra Mundial, em 7 anos, em torno de 20 milhões. Claro, que a base populacional na época era outra. Menor também. Isso em 7 anos, 20 milhões confirmados de militares que perderam a vida na guerra. E nós tivemos aqui praticamente 1 ano e alguns meses, no país, quase 3 milhões de óbitos nesta guerra, porque é uma guerra contra um adversário invisível, que nós não sabemos ainda como combater eficazmente, não sabemos qual que é a arma que vai realmente fazer-nos ganhar essa guerra, mas temos que estar trabalhando em cima disso. Então, o nome Hospital de Campanha me relembra aqueles hospitais da Segunda Guerra Mundial. O pano de fundo do filme O Vento Levou, que tinha lá todo o pessoal. Hoje nós temos que pensar assim, são enfermarias ou locais adaptados que possam receber em condições adequadas, instalações seguindo normas sanitárias, sejam eles em estágio inicial da doença, estágio avançado, dependendo da condição, ou estágio de acompanhamento e controle. Lá em Itapira, nós estamos aumentando o que nós chamamos de hospital de campanha, ou centro de contingência para atendimento à Covid. É um local já adequado, com estrutura física, com piso adequado, com situações amplo, arejado. Uma extensão
Seria pela localização, JP, isso mesmo, uma extensão do hospital, porque estamos ao lado, com capacidade de instalação, no mínimo, para 12 leitos de UTI, 12 leitos de enfermaria, com toda a estrutura necessária para que se mantenha esse leito, e mais um local para soroterapia também, com a capacidade de 10 a 15 poltronas para soroterapia. Então, é uma forma que nós estamos fazendo, nos antecipando a uma possível superlotação da nossa enfermaria. Desta forma, nós estaríamos desafogando um pouco no que nós chamamos de gripário, porque esse centro de contingência ele estaria filtrando os casos. Os mais graves, ou os médios e mais graves, estaríamos encaminhando direto para o hospital. E os mais... os casos iniciais, considerados leves, ficariam ali mesmo. Hoje nós temos todos eles agrupados num local só. E isso acarreta uma sobrecarga muito grande na equipe e no próprio pessoal que fica lá esperando. Então a ideia nossa foi justamente montar esse centro de contingência, e nós estamos conseguindo isso graças à ajuda de empresariado, de equipamentos cedidos ou conseguidos pelo deputado lá de Itapira, de forma que a gente consiga equipá-lo de maneira mais rápida possível, para que possamos não colocá-los em funcionamento, porque eu até digo assim, não como depreciação, gostaria de não inaugurá-lo, porque quando eu digo inaugurar, eu estou pensando em algum paciente de Itapira ou de fora que esteja sendo atendido lá. Para mim seria o ideal que nenhum itapirense ou qualquer outro cidadão precisasse ser atendido, mas com certeza precisará, e nós estamos trabalhando a todo vapor para que consigamos colocá-lo em condições de atender o mais rápido possível. Eu acredito que isso não deva passar do final do mês. Claro que nós estamos dependendo da entrega de equipamentos, as empresas de Itapira nos ajudaram muito comprando diretamente esses equipamentos, porque a compra feita pelo setor público ela tem um trâmite burocrático muito grande, então eu demoraria 2, 3 meses para comprar equipamentos, ao passo que as empresas comprando diretamente pelas empresas, em nome das mesmas, e nos fazendo a doação, isso é muito mais ágil e nós conseguimos, com isso, colocá-lo em funcionamento no tempo mais curto possível. Bom, tem uma pergunta aqui. Nos últimos dias, o número de óbitos confirmados em Itapira foi bastante grande, principalmente com a chegada de resultados de casos que estavam em investigação. Como funciona isso? Quanto tempo leva para saber se o óbito foi por Covid ou não? Agregando a isso, tem muita gente contestando os números, dizendo que a pessoa morre por outro sintoma ou por uma outra doença, e parece que é obrigado a colocar Covid, mas depois diminui esse valor na investigação, essa quantidade na investigação. Isso é uma lei, é obrigatório? Como é que está funcionando isso, Vlad? JP, o atestado de óbito é um documento que ele tem que ser o mais fiel possível na determinação da causa do óbito do indivíduo. O que significa? Hoje, qualquer sintoma Covid, ele é confundido com diversos outros sintomas de doenças. Ele não tem essa doença não tem um padrão de comportamento que diz, olha, se você tem falta de ar e foi a óbito, você morreu de Covid. Não significa isso. Uma angina de peito, uma outra doença qualquer, qualquer outra doença, a mesma coisa. Dor no muscular, dengue tem o mesmo problema, o mesmo sintoma. Então, e como nós estamos num regime de exceção ou de pandemia, o primeiro sintoma leva a suspeita para a Covid. Até fazer o exame, esse exame retornar, muitas vezes o paciente vai a óbito e fica com uma suspeita, então óbito suspeito. E aí se faz uma investigação do que ocorreu, em confirmando posteriormente esse óbito ele é ou retirado ou acrescido ao número. E nós temos hoje o quê? Um número muito maior de óbitos de Covid, porque realmente são óbitos que foram confirmados laboratorialmente por Covid. Significa o quê? Que os resultados de um óbito hoje, que é lançado hoje, esse óbito já ocorreu há algum tempo atrás.
há 15 dias, 3 semanas atrás, e agora, confirmando, ele é lançado. Por isso que de vez em quando aparece. Num dia só aumentaram 7 óbitos. Não ocorreram 7 óbitos num dia. Veio a confirmação. Veio a confirmação depois de 2 semanas, 3. Entendi. Até porque a prioridade hoje do LUTS, a gente entende que a prioridade de determinar se o óbito foi ou não Covid, ela é fundamental. Mas a prioridade maior é confirmar os casos que são positivos ou não de pacientes que estão vivos, que estão em tratamento, para que isso possa direcionar o tratamento desse paciente. Entendi. A Monize Pavinato está fazendo uma pergunta. Quem tomou a vacina da Covid pode tomar o da gripe? Aliás, o da gripe não está acontecendo, né? Pelo menos ontem eu liguei no PPA lá de Eleutério, onde eu moro, o PPA ao qual eu pertenço, e não está acontecendo essa vacinação da gripe normal. O ano passado eu tomei, em 2020, no início. E quem pode tomar? Essa pergunta era para a doutora Roberta, se existe ela na rede particular, a vacina da gripe. 2 perguntas em uma só, vamos ver se eu não embaralhei tua cabeça. Não, JP, vamos esclarecer. A campanha nacional, o Programa Nacional de Imunização da gripe, H1N1, é um. Ele está previsto para começar, ou estava previsto pelo governo federal, para ser iniciado no dia 12 de abril. E ainda nós não recebemos ainda a orientação do CVE para começar, mas com certeza ela ocorrerá e não há, até o momento, nenhuma contraindicação entre a vacinação da gripe e a vacinação do Covid. Tem que tomar as duas, então. Tem que tomar as duas. São vírus diferentes. Nós temos H1N1, gripe, com outros vírus dessa... Gripe normal, né? Gripe normal. Vamos chamar ela normal porque ela não é. é... Ela já se cura com mais facilidade. Não é bem assim que ela se cura com mais facilidade. Não, a gente não via falar ninguém morrer de gripe antigamente, era muito mais difícil do que agora. Né? Veja bem, JP, não se ouvia falar porque, digamos, é um termo meio irônico, não era moda. Não era moda, não estava na moda. Assim, mortes por gripe H1N1, até porque a gripe no idoso, ela evolui normalmente para uma pneumonia, alguma doença cardiorrespiratória. E isso, o que acontece? E mesmo pacientes que foram vacinados, indivíduos idosos que foram vacinados contra a gripe, vão a óbito todo ano. Entendi. E isso significa que a vacina não é uma solução para tudo. Ela é mais uma ferramenta que nos ajuda a prevenir os desdobramentos da doença. Tá certo. Muito bem, vamos para mais um intervalo rapidinho, a gente volta a falar aqui com o secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves 296, Itapira. Funerária Itapirense, Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Muito bem, voltando com o programa Personalidades Destaques, aqui o Vladen Vieira dando uma explicação. A gente está falando sobre vacinas, né? Vamos mandar um abraço aqui para Maria Ângela Basilone, o Natanael Rodrigues Júnior, Luciana Punker, deve ser esse mesmo nome, Renato Moraes. Obrigado a vocês aí pelo carinho da audiência. Bom, a gente está perguntando se as duas vacinas, coisa e tal, essa vacina, a da gripe H1N1, você disse, provavelmente seria 12 de abril, mas de acordo com a
CVS é o Conselho... Não, é o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. São Paulo. Não veio nenhuma notificação ainda. As orientações... Pode pegar. Não, desculpa. É que nós trabalhamos em duas, nós trabalhamos em duas linhas aqui, uma em off e a outra em aberto. Não chegaram ainda as orientações específicas para a campanha de vacinação do H1N1, mas ela será realizada sim. Tá. Bom, as informações sobre o tratamento precoce estão atrapalhando o atendimento direto à população. Nós vamos falando exatamente isso no caminho, né? Sobre as pessoas que estão tomando alguns remédios pré-receitados por conselhos de um, do outro. Isso atrapalha. A que ponto, o que vocês detectaram com relação a isso? Esses tratamentos precoces que você falou que agora tem quatro coisas, né? Para a gente trabalhar, né? A gente pode discutir futebol, religião, política e agora tratamento precoce. Exatamente, JP. A gente vinha até conversando. A gente veio falando sobre isso antes do programa, praticamente. Que está virando um ponto que a gente fala. E antes existiam 3 assuntos que não chegava-se a conclusão nenhuma, que era discutir política, religião e futebol. E hoje entrou a questão do tratamento precoce. Então vamos esclarecer. Isso agora seria uma questão muito técnica, mas em medicina comunitária existe o que nós chamamos de níveis de prevenção, que é promoção de saúde, prevenção e diagnóstico precoce e tratamento imediato. São níveis, tem mais 2 que não vamos entrar porque não vamos abordar isso. O que seria? O que se chama de tratamento precoce, muitas pessoas confundem com tratamento preventivo. O que significa esse tratamento preventivo? Eu tomar medicações que não existe comprovação científica. Quando eu falo comprovação científica, nós estamos pensando em resultados numa coletividade e não no indivíduo A, B ou C. Até porque são medicamentos, substâncias químicas que ainda estão em pesquisas. Não é simplesmente isso não existe. Não, elas continuam em pesquisas, mas não existe ainda comprovação científica que ela seja efetiva na população. E quando eu falo em termos de efetiva, é entender o que é a definição de um medicamento eficaz e do medicamento efetivo. O eficaz nós consideramos como se fosse o mundo ideal. Ou seja, aquele medicamento que é pesquisado em laboratório, que dentro do ambiente controlado ou com um grupo de pessoas com características específicas que fazem testes, ou seja, voluntários para aquele medicamento. Isso se aplica também para a questão da vacina. E efetividade é o resultado desse medicamento no mundo real, ou seja, em toda a população, independente de categoria socioeconômica, de etnia, em toda a população. É aí que nós vemos qual que é a efetividade desse medicamento. Secretário, deixa eu te perguntar, com relação ao tratamento precoce, não está atrasado essas pesquisas? Por exemplo, se fala que, se fala que remédio tal evita a Covid, a pessoa pode, não pega a Covid, vamos deixar essa linha popular. Os cientistas não estão atrasados, trabalhando uma ideia, olha, gente, e vinha uma ordem, ou não sei qual seria a nomenclatura, se seria a OMS, alguém, porque você vê cada hora lá, tal remédio ajuda, a cidade que tomou tal ajuda. Não está na hora também deles trabalharem mais essa ideia do tratamento precoce? Para tirar da dúvida, porque antigamente chá disso, chá daquilo resolvia no mundo da homeopatia. É uma pergunta que eu faço, porque a gente vive isso. Se eu escutar um conselho, que chá de bambu com terra de aranha resolve, eu tomo, porque a gente está com medo. E esse medo está fazendo com que a população busque remédio alternativo que não tem confirmação científica nenhuma. Não há um atraso com relação a isso, secretário? Exatamente, JP. Eu não enxergo como atraso, porque, veja bem, essa é uma doença nova. Ou seja, uma mutação de um vírus que está gerando consequências desastrosas para a população mundial. Uma vacina, para você ter uma ideia, JP, uma vacina, ela demora 2, 3, até 4 anos para ser pesquisada. Então, qual que é
o melhor meio de prevenção, não vou falar nem tratamento precoce, porque tratamento precoce, eu acredito que a maioria dos municípios realiza o tratamento precoce no nome científico, ou seja, na função mesmo. O que é um tratamento precoce? Significa que é um tratamento que eu dou nos primeiros sintomas da doença. E muitos, isso já é tratamento precoce. Isso é tratamento precoce. Imediato mesmo. Imediato, ou seja, é o diagnóstico, aquilo que eu falei academicamente, é o diagnóstico precoce e tratamento imediato. Para um profissional da área médica, ele vai estar entendendo o que eu estou dizendo. Mas o tratamento precoce que se anuncia hoje em municípios, é o que eles estão chamando de precoce, mas seria um tratamento preventivo, que hoje, com confirmação de efetividade, é só a vacinação. A efetividade desse tratamento precoce, entendido pelos municípios como preventivo, ou seja, eu tomo uma medicação, um paciente que não tem nenhum sintoma da doença, e nem é positivado, assintomático, isso chama-se tratamento preventivo. E não existe evidência científica nenhuma que esses medicamentos possam surtir efeito. O único medicamento aceitável para a prevenção, ainda hoje, é a vacina. E ela não tem efetividade maior, porque ela foi praticamente desenvolvida em 8 meses, quando pesquisas de laboratórios farmacêuticos desenvolvem vacinas, demoram, às vezes, 2, 3, até 4 anos para chegar num patamar aceitável de prevenção ou de efetividade das vacinas. As vacinas continuam hoje sendo pesquisadas para a melhoria dessa efetividade. Agora, tratamento precoce, nós observamos, basta ver, nós temos muitos vídeos hoje na internet dizendo que o município tal adotou o tratamento precoce e não tem mais óbitos. E, assim, áudios políticos, áudios de fakes e coisas que não dá nem para a gente ficar citando aqui, é simples. Quando algum internauta ouvir alguma coisa ou ver algum áudio desse, entre no site do Ministério ou no próprio site da Prefeitura que está citando, que está dizendo onde tem esse problema, e verifique o número de óbitos. Porque se tem uma informação que tem que ser fidedigna para o Ministério da Saúde, são as informações oficiais do Covid no município. E aí nós vamos ver se isso é realidade ou não. Toda vez que eu recebo de algum amigo ou do próprio prefeito alguma informação sobre isso, eu vou, pesquiso no município, olho, mostro para a pessoa, olha, o percentual de óbitos nesse município é praticamente o percentual de óbitos no nosso. E nós fazemos tratamento precoce e não preventivo, dando medicamento para quem não está precisando. Por quê? A medicação, quando ela é dada indiscriminadamente para o indivíduo, ela acarreta problemas. Hoje nós estamos tendo aí, aparecendo alguns casos na Unicamp de hepatite medicamentosa, ou seja, esse indivíduo que tomou remédio demais. Tomou remédio demais, ele pode ir para um transplante. Enfim, é entender o seguinte, a diferença entre o medicamento e o veneno, ele está na posologia, ou seja, está na quantidade que você toma. A dose. A dose, exatamente, JP. A diferença que eu falei... O veneno e o remédio é a dose. O veneno e o remédio é a dose. O componente químico é o mesmo. Ah, sim. Bom, a Fernanda Estivale está dizendo muito legal esse tipo de entrevista, parabéns ao Vladen. A Sônia Maria Finelli Boretti está nos acompanhando também. O Adelphi Costa, Maria de Lourdes e a Luciana Pulker está fazendo uma pergunta aqui. Quem é alérgico a ovos, né, pode tomar a vacina? Luciana, pode sim, porque o componente que a gente chama IFA, que é o componente básico da vacina, ele não tem nenhum componente ligado à albumina, que é o ovo. Isso já foi perguntado, inclusive, sobre outros medicamentos. Um conhecido que tinha alergia ao metiolate, ao timerosal, que é o componente do metiolate, perguntando se tinha problema. Falei que não tem problema. Esse medicamento, o timerosal, ele é usado apenas para esterilização dos frascos e não há resíduo na vacina. Então, não tem nenhum tipo de alergia nesse sentido. Até porque todas as vacinas aplicadas, nós somos obrigados a relatar
todas reações adversas. E até o momento não tivemos praticamente nenhum relato em relação à vacina. E mesmo nos outros municípios que já estão aplicando doses, nós não estamos tendo relato. E praticamente podemos dizer que aqui no Brasil, de cada 10 doses de vacina aplicada, 8 são Coronavac e 2 AstraZeneca, que são as 2 únicas vacinas até hoje aprovadas pela Anvisa para serem utilizadas no país. Ô, Rafael, fica à vontade, me apoiando aqui. Sim, Vladen, hoje nós estamos vivendo o platô da doença, correto? E aí continuo perguntando, para quando os especialistas eles preveem uma nova queda de casos na nossa região? Bom, eu entendo que ainda nós não chegamos no platô, Rafael. Meu Deus. Infelizmente, nós não chegamos no platô. Esse platô, ele é conseguido à medida que você diminui o contágio. Porque o vírus, ele não entende que eu chego numa onda, eu chego lá no pico da onda e depois começa a descer. Isso, ele ocorre à medida que você restringe o contágio. Quando eu começar a restringir o contágio, ou seja, restringir circulação, pessoas se aglomerando, eu consigo restringir o contágio. Mas o vírus continua o mesmo, ele não é nem mais nem menos agressivo, ele continua sempre o mesmo. Claro que as variantes que vão aparecendo, as mutações que vão ocorrendo, elas podem gerar um outro tipo de atuação, forma de atuação do vírus. Eu entendo que nós não atingimos ainda o platô. Os epidemiologistas têm comentado que nós estaremos no mês de abril ainda numa crescente, talvez depois de atingir o platô, o pico, esse pico não desce rapidamente, ele se mantém estável durante algum tempo. Aí é que ele pode Aí, se forem mantidas as medidas de evitar contágio, restrição de circulação, evitar aglomeração, ou seja, quando eu diminuo o contágio da doença, eu diminuo a incidência dela. Então, aí sim que eu começo a ter esse declínio. Basta ver o que acontece nos países da Europa. Hoje, a França já está entrando na terceira onda. Tem a primeira onda, teve a segunda onda, a França está entrando na terceira onda. Por quê? À medida que o vírus não foi embora, ele continua lá. Se eu volto a me expor, ele volta a me atingir. Esse é o problema. É simples assim de entender a situação. Bom, até isso que eu ia perguntar se ia ter uma terceira onda no país. A gente vai viver essa terceira onda ou não? Nós estamos convivendo com uma situação que desconhecemos. A ciência ainda não tem um conhecimento real da atuação desse vírus, para poder dizer, olha, achamos um caminho certo para tratamento ou chegamos na vacina ideal. As vacinas hoje, à medida que eu tenha uma grande parte da população vacinada, ou que chamamos de imunidade de rebanho, o contágio tende a diminuir. Isso foi o que eu até comentei naquele percentual de 20%, na faixa de 60 anos e mais, um percentual menor do que nas outras faixas etárias. Por quê? Foi a população que foi vacinada. Você vai falar, Vladen, isso aí é uma estatística efetiva? Não, isso foi um cálculo que nós fizemos, a grosso modo, em 10 minutos. Mas já demonstra uma tendência de que isso está ocorrendo. E isso, em locais onde existem esses estudos, mostra que essa tendência é real. Bom, em Itapira, secretário, optou-se pela vacinação no sistema drive-thru, que é o cara chega no carro e toma a vacina. Deu certo? Qual a sua avaliação com relação a isso? Além dela, nós entendemos que deu certo, e tem dado certo em todos os locais, principalmente municípios de grande porte. Por quê? É uma forma de evitar aglomeração. Imagina você, JP, se eu vou dar uma ideia, um exemplo. Quando nós começamos a vacinar os idosos, as filas dentro dos carros eram enormes. Por quê? Idosos que chegavam 5h30 da manhã no Parque Juca Mulato para ser vacinado, e até perguntar, mas para que o senhor vem essa hora? Não, eu quero tomar a vacina. Eu falei, fique tranquilo, não vai acabar a vacina. Não, mas eu quero tomar a minha porque eu quero estar garantido.
Falei, bom, É uma que cultura, nós fazemos? né? Aí imagina, JP, se todas essas pessoas vão num posto de saúde, não cabe, verdade, boa ideia. não teria organização, não teria fila, eu teria que colocar uma fila para o meio da rua, que eu não sei até onde iria. Isso, piorar ainda isso a aglomeração. deixando ainda os idosos em pé na fila, não é justo uma situação Verdade. dessa. Então, o melhor caminho, e isso é aplicado em diversos locais, é o drive-thru. A pessoa vem, toma a vacina dentro do carro. Claro, é um sistema mais demorado, porque essa vacina ela tem um controle do governo do Estado, do governo federal muito grande. Eu tenho que nominar cada indivíduo com documentos, moradia, número do cartão SUS, fazer um cadastro antes de vaciná-lo. Quer dizer, há um pouco de burocracia até para organizar, né? Não, por quê? Não é uma questão de... É uma burocracia por controle, porque nós não temos vacinas para todo mundo. Exato. Então, nós temos que vacinar os que estão na lista de prioridades e ter um controle. Porque eu comparo esse controle a um balancete contábil. Eu tenho a entrada de recurso e tenho a saída. E tenho que ter um saldo aqui embaixo. O Vacivida, que é o sistema onde nós temos que lançar as vacinas, é exatamente igual. Falar, o município de Itapira recebeu 10 mil doses. Bom, quantas doses o município recebeu? Não foi esse número, foi mais. Só estou dando um exemplo número redondo. Para ficar fácil. Se recebeu 10 mil doses, ele aplicou 1.500 doses. Então, lá em São Paulo, eles sabem que nós temos 500 doses disponíveis ainda. Claro, você tem alguma perda de dose, mas extravio por dose, por fura-fila, isso não é aceito de forma alguma, porque nós temos hoje muitas categorias que nos questionam por que nós não estamos tomando vacina, se nos outros municípios tomaram, coisa desse tipo. Eu até falo, olha, eu respondo pela Secretaria de Saúde do município de Itapira, não respondo pelo outro município. O controle que nós temos aqui é seguirmos as normas, as orientações do Programa Nacional de Imunização, da Secretaria de Estado da Saúde, e isso nós temos que seguir, até porque existem documentos dando essas normas, e da mesma forma que existe lei do governo estadual punindo com multas funcionários públicos, servidores públicos que aplicam vacinas indevidamente em pessoas, e a pessoa que tomou, se estava ciente que foi indevido, tem uma multa maior ainda, chegando a quase 100 mil reais. Quer dizer, não é uma coisa tão simples de se gerenciar. Nós temos que manter a seriedade e o profissionalismo e que todos tenham paciência, porque chegará a vez de que todos sejam vacinados. Legal. Bom, como você avalia o ritmo da vacinação? Como é que está o ritmo? Estou dizendo pelas idades, né? Agora, segunda-feira foi de 68 anos, né? E se você tem expectativa que ela seja ampliada com o envio de mais doses. Parece que está dificuldade com os insumos, o Brasil está com dificuldade, isso pode atrasar um pouquinho mais a vacinação, é isso? Sim, em Itapira, especificamente, nós vacinamos segunda-feira, como você colocou, a primeira dose para 68 anos e aplicamos a segunda dose para 74 a 76, se não me engano, eu não estou bem assim ao par. Mas acho que é por aí mesmo. Então, o que significa? Que nós estamos seguindo o cronograma corretamente. À medida que a DRS, a Regional de Saúde, a Secretaria nos envia as vacinas, nós já estamos praticamente no dia seguinte programando quando iniciaremos, quais as datas das idades que iniciaremos e vamos assim seguir. Ou seja, nós estamos no mesmo compasso do fornecimento de doses, é o que nós estamos aplicando. A nossa equipe da vigilância epidemiológica, nossos funcionários são funcionários extremamente dedicados a essa função, trabalhando praticamente de segunda a sábado, fazendo vacinação domiciliar em indivíduos acamados que não podem se locomover, para que não fique ninguém para trás nessa campanha. A questão da vacinação, JP, assim, nós temos acompanhado pela mídia que está havendo um pequeno descompasso no envio da matéria, da substância básica, que a gente chama de IFA, pela China para o Brasil. Mas isso, pelo quem tem acompanhado, é uma questão de uma semana, mais ou menos, que não vai interferir no cronograma de vacinação. Até porque
assim, nós estamos numa pandemia ou numa situação desde fevereiro do ano passado. Exato. Se você, cidadão, que precisa ser vacinado, você será vacinado. Tenha um pouco mais de paciência, mantenha os seus cuidados, mantenha o distanciamento, porque não é a vacinação que vai garantir que você possa sair à rua, Exato. frequentar festas, frequentar churrasco ou frequentar festas familiares que vai resolver. A vacina é apenas uma ferramenta a mais, ou seja, uma defesa a mais que vai te ajudar a não contrair a doença. Ela não é uma garantia que você não vá contrair a doença. E hoje, até citando aqui, JP, eu estive conversando com um estudante de medicina de Itapira, que estuda na medicina da USP em São Paulo. Ele está fazendo uma pesquisa junto com os professores dele, mostrando, com estudos internacionais, coisas desse tipo. Estive numa live conversando com ele pessoalmente, que o grande foco hoje de contaminação do Covid, por incrível que pareça, são as pequenas reuniões no núcleo familiar. E é isso que temos que ter cuidado. Eu sei que é difícil não ver seu pai, não ver sua mãe, não ver seu sobrinho, não ver seus parentes mais próximos, não ver seus amigos mais chegados, mas nós temos que tomar esse cuidado, temos que manter, temos que ter paciência. Não sabemos se a pandemia vai acabar em 2021, 2022. O que nós temos que ter consciência é que, a partir da vacinação, nós correremos menos risco, mas continuaremos a correr risco. Tá, temos que continuar tomando cuidado. Rafael, por favor. Ô Vladen, tem uma telespectadora nossa que está questionando a questão do Covid em Chapecó, de que lá está sendo um tratamento mais avançado. E aí até fui buscar os números que você até comentou. Hoje em Chapecó tem 539 mortes confirmadas. E foi confirmado no último dia 4 mortes por Covid. E casos por dia foram confirmados na data de ontem, 80 casos confirmados positivos. A questão do tratamento precoce, ela está questionando que lá estaria funcionando. Mas só para agregar, qual seria a receita? Agora seria interessante fazer essa pergunta, não sei se você concorda, Brado. Qual é a receita? Seria interessantíssimo a gente jogar aqui na mesa agora uma receita. Será que... Eu vi esse vídeo do prefeito de Chapecó, até nós conversamos sobre isso no caminho. Se tiver uma receita, qual é o remédio que estão dando, qual é a fórmula? Secretário, é algo para a gente se pensar, né, Rafael? Sim. Essa pergunta? E esses são os números que eu fui buscar agora, os números das últimas 24 Caiu mesmo. horas. E é muito bom os números, são positivos, é isso, Rafael? Nas últimas 24 horas tivemos 80 casos positivados. Então, qual a população de Chapecó tem? Posso dar uma parte? Você é a pergunta autoridade foi aqui até para falar. Nós estamos nesse debate que... A gente gostaria que você respondesse para a Luciana, inclusive. Tá. Então, Luciana, eu já tinha falado isso anteriormente, e essa questão que acontece em Chapecó, o que eu oriento, não só em Chapecó, tem outro município de Santa Catarina, aí que fala, o que eu oriento, assim, entre no site oficial do município e verifiquem o número de óbitos, façam esse número de óbitos dividido pela população e vê o percentual de óbitos. O número de casos positivos e ver o número de casos positivos. Ou seja, porque o município, o Chapecó dizem que está dando esse medicamento há muito tempo para a população. Os óbitos continuam ocorrendo. Pesquisem outros municípios para mostrar que o número de óbitos em municípios que adotam esse tratamento precoce, que não é precoce, é preventivo. Tratamento precoce. Tratamento precoce, Luciana, Itapira faz tratamento precoce, que é o tratamento do doente que tenha sido diagnosticado no início. Mogi-mirim faz tratamento também precoce, não esse tratamento precoce noticiado de forma política, como se fosse a tábua de salvação. Não. O tratamento precoce, a partir do momento que a doença se instala, é feito um tratamento precoce, com todo o protocolo de tratamento. A mesma coisa de Chapecó, você pode procurar vários municípios e faça o percentual de óbitos. Pegue a população, divide pelo número de óbitos, o número de óbitos pela população, e faça vezes 100, que você vai ver o percentual de óbitos.
ele é similar a qualquer outro município que não faz. Eu vou até pedir para o Rafael fazer essa conta para mim aí. Já fez, Quanto deu, Rafael? Ó, lá tem 224 mil habitantes. Tá. Dividido por 539, que é o número de Não, mortes. você divide ao contrário. Divide 539 por 224 mil. Mas você vai achar o percentual. E multiplica por 100. Faça a conta. Estamos falando aqui com o secretário de Saúde da cidade de Itapira e, claro, abrangendo aí essa polêmica jogada no ar com relação... Divide o número de mortes pelo número de habitantes, vezes 100. 538. 0,24. Então, olha, Luciana, o percentual de óbitos em Chapecó é 0,24%. Em Itapira, Mogi Guaçu, Mojimirim, ele não chega a 0,15, 0,16. Divide aí, Rafael, o número de óbitos de Itapira, que acho que é 178. Não, 107. 107. 107 por 75 mil. 107 dividido por 75 mil. Vezes 100. Estamos aqui numa matemática. 0,14. Então, menor do aí, que ó, Chapecó. 0,14%. E Chapecó 0,24%. Assim, por isso que eu falo, não adianta a gente querer discutir política, religião, futebol e nem Covid mais, nem tratamento precoce. Agora não dá mais. Eu tenho que ficar falando para as pessoas, olha, vamos fazer uns números, vamos procurar os dados no site oficial da prefeitura, porque o vídeo político, ele tem uma finalidade. E a minha visão como profissional de saúde, como epidemiologista, que é a minha área de atuação na docência, é outra. Eu acho que a gente tem que se basear em dados concretos e não em dados. Porque eu até falo, será que o mundo inteiro está errado? E Chapecó E só, não vou dizer só Não, Chapecó, porque qualquer cidade que não, dá esse porque número eu aí. estou, se eu falar em Chapecó, eu estou discriminando ou desabonando o município. Nossos irmãos chapecoenses, nada Catarinenses, contra que eu vocês tenho bastante amigos em catarinenses. Santa Catarina, mas eu estou assim, então eu peço assim, para todos os municípios que façam esse anúncio, façam as contas, façam os cálculos. Não adianta querer enganar a população ou trabalhar com questões políticas. Isso pode funcionar para um indivíduo, ou seja, os indivíduos não são iguais, não são máquinas. Cada organismo reage de uma forma. Então, por isso, quando se fala não há evidência científica, é porque ele não tem efetividade na população como um todo. É isso que nós temos que pensar. Eu sempre falo assim para a pessoa, faz a conta. Ah, mas vou ter que fazer a conta? Eu quero que você me explique. Eu falei, não adianta eu explicar, você não vai acreditar. Mas a conta está aí. O número está aí. Secretário, é simples de tudo. Muito obrigado pela sua participação. Tempinho aí, extrapolamos o tempo aqui, mas foi necessário. Eu agradeço de coração você ter arrumado um espaço na sua agenda para me atender aqui a Itaplay, a Mogiplay. Se eu não te perguntei alguma coisa, fica à vontade, de coração. Mais uma vez, agradecendo você com essa explicação. A gente não prepara pauta nada, não. A gente, conforme vai surgindo o assunto, a gente vai falando e você praticamente nos conforta com isso, sabendo das dificuldades. Você praticamente foi o retrato falado do que está acontecendo, praticamente no globo, quando você dá esses números e quando você acaba desmistificando esse caso, que existe algo isolado aqui ou lá. E o tratamento precoce vai ser o assunto daqui para frente. Muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para você fazer a sua consideração final aí. Bom, JP, eu que agradeço a oportunidade que você me deu mais uma vez, ao Rafael, ao Mogiplay, à Itaplay. Estarei sempre à disposição que vocês precisarem para esclarecimento, porque o fundamental hoje, no mundo que nós vivemos, é as pessoas tomarem conhecimento do que está acontecendo. Hoje nós temos apenas, infelizmente, ou felizmente, eu não sei avaliar direito, hoje o canal de comunicação com as pessoas são as redes sociais e o WhatsApp. E o WhatsApp não tem filtro. Então, muitas vezes, é muito mais fácil você passar uma informação desabonadora, digamos assim, ou não, do que você passar uma informação científica corretamente. Veja bem, telespectador, como eu faria uma explicação nesse sentido pelo WhatsApp? Alguém acreditaria? Não. Só um mais que pensasse um pouco mais, falasse, vou fazer essas contas e vou procurar em diversos municípios que adotam esse tal de tratamento precoce.
E vou fazer comparação com quem não adota. O tratamento precoce no sentido que se colocam hoje, que é um tratamento preventivo para quem não tem a doença. Porque o tratamento precoce, dito cientificamente, corretamente, todos os municípios que estão trabalhando com Covid adotam, ou seja, é um tratamento imediato a partir do primeiro sintoma da doença. O problema é o termo que se foi colocado, confundindo precoce com preventivo. E muitos cidadãos ingerindo medicamento indiscriminadamente, sem necessidade, causando problemas futuros que nós não sabemos quais serão. Mais uma vez, JP, eu agradeço. Estarei sempre à disposição de vocês para esclarecer, porque for necessário, e agradeço aos internautas que nos escutaram ou nos aguentaram até esse momento. Muito bem, encerramos aqui mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, recebendo aqui hoje o secretário de Saúde da cidade de Itapira, o Vladen Vieira. Agradecendo a minha equipe, Rafael Bertanha, o André Medeiros, a Ana Rodrigues, a Mariana Regina e também meu querido Gil Costa, que me ajudou aqui na pauta. Obrigado, e a gente agradece também a Rádio Clube de Itapira, meu querido Chico Carlos, que está lá com o site da rádio e também pela Rádio AM 930. Um abraço. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves 296, Itapira. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.